Então, gente, continuando aqui, vamos ver agora a variação na demanda de trabalho. Então, nós temos o quê? Que a demanda de trabalho não é um valor específico, tantas horas de trabalho, N1 horas de trabalho, ou 400 ou 500 horas de trabalho. A demanda de trabalho é uma curva, é uma função. Dependendo do nível de emprego, as firmas se dispõem a pagar um salário maior ou menor, tá certo? Aí vamos considerar o que leva ao aumento da demanda de trabalho. Primeiro, a gente pode pensar em termos de salário nominal ou em termos de salário real. Vamos pensar nos dois, mas primeiro vamos pensar em termos de salário nominal. O que é o salário nominal que as firmas se dispõem a pagar? O que é a demanda de trabalho? Ela é o salário nominal máximo que as firmas se dispõem a pagar a cada nível de emprego. E como a gente já viu, esse salário depende do preço do produto vezes a produtividade do trabalhador, né? Então, se o preço aumenta, mantida a produtividade, o salário nominal que as firmas se dispõem a pagar, o salário máximo que elas se podem pagar, aumenta. Não estou dizendo que elas vão pagar, só estou dizendo o máximo que elas se dispõem a pagar aumenta. Isso de um lado. De outro lado, a gente pode ter um aumento da produtividade, mantido o preço. Então, mantido o preço do produto, aumenta a produtividade, isso também leva ao aumento do salário nominal que as firmas se dispõem a pagar, né? Só que isso aí tem mais a ver com o salário real. Vamos focar no salário nominal, né? Então, a demanda de trabalho nominal pode aumentar tanto por aumento no preço, quanto por aumento na produtividade, ou por uma combinação dos dois, né? Se aumentar a produtividade e o preço, os trabalhadores ficam 2 vezes mais produtivos e o preço do produto dobra, então o salário que as firmas, máximo que as firmas se dispõem a pagar, quadruplica, né? Mas então, vamos considerar que a gente tem uma certa função de produção nacional a curto prazo, reduzida, né? Onde o nível de produção depende fundamentalmente do nível de emprego, dado que o estoque de capital está fixo e o nível tecnológico está dado, né? Então, dada a tecnologia e estoque de capital, o nível de produção nacional muda com o nível de emprego. E dado o nível de preços, a gente vai ter uma certa... Ou vamos considerar que para um determinado nível de emprego, a gente vai ter um certo nível de produção nacional. Para o nível de emprego N1, a gente vai ter um nível de produção nacional Y1. E para esse nível de emprego N1, a gente vai ter uma certa produtividade. E dada essa produtividade, a gente tem o salário nominal que as firmas se dispõem a pagar, dado o preço e a produtividade, né? Então vamos dizer que, dados os preços da economia, o salário nominal que as firmas se dispõem a pagar para esse nível de emprego N1 seja W1. Mas a gente já viu, se variar o nível de emprego, varia a produtividade do trabalhador, mantido o preço dos produtos, isso leva à variação do salário máximo nominal que as firmas se dispõem a pagar. Então, por esse ponto B, passa uma curva de demanda de trabalho. Vamos dizer a curva ND1. ND é demanda de trabalho. E ND1 porque a gente vai deslocar ela, né? Ou seja, mantidos os preços da economia, dado que o nível de produção vai depender do nível de emprego. E a produtividade dos trabalhadores na margem também depende do nível de emprego. Dado o nível de emprego, a gente vai ter o nível de produção nacional. E dado esse nível de emprego também, e dado o nível de preço, a gente vai ter o salário nominal que as firmas se dispõem a pagar. Agora, falar em deslocamento ou aumento na curva de demanda de trabalho, o que seria? O que levaria a um aumento na demanda de trabalho? Um evento que levaria, como a gente já falou, seria os preços. Então, se houver um aumento de preços, mas mantida a função de produção, a gente tem o quê? Supondo que o nível de emprego permaneça inalterado, então o nível de produção permanece inalterado. Mas nesse caso, como o nível de emprego permanece inalterado, a produção e a produtividade estão inalteradas. Mas como os preços subiram, então o salário nominal que as firmas se dispõem a pagar aumenta. Vamos dizer que os preços dobraram, para simplificar.
Então, o W, que é igual ao preço vezes produtividade, como o preço sobe, o salário nominal que as firmas se dispõem a pagar sobe. A gente vai do ponto B para o ponto C, né? Mas, de novo, o ponto C não representa a demanda de trabalho. Ela representa o salário que as firmas se dispõem a pagar a esse nível de emprego. Mas, dados esses preços maiores, caso haja uma variação no nível de emprego, os salários que as firmas se dispõem a pagar também muda, aumenta ou diminui. Ou seja, pelo ponto C passa uma nova curva de demanda de trabalho. O aumento de preços aumenta a demanda nominal de trabalho. A quantidade máxima de dinheiro que as firmas se dispõem a pagar aos trabalhadores aumenta, sendo que estou considerando que a função de produção está dada e, por consequência, a função de produtividade marginal está dada. O salário nominal, W, é igual ao preço vezes produtividade. O preço subiu, então, mantido o nível de emprego, está mantida a produtividade. Como o salário é preço vezes produtividade e preço dobrou, digamos, então o salário nominal que as firmas se dispõem a pagar para esse nível de emprego dobra também, tá certo? Isso pensando em termos de salário nominal. E esse é um caso. O que aumenta a demanda nominal? Aumento de preço. Da mesma forma que a redução de preços reduz a demanda nominal de trabalho. Então, o salário nominal máximo que as firmas se dispõem a pagar diminui, tá certo? Isso é uma coisa. E diminui, aumenta ou diminui, conforme seja o caso, né? Aumenta o preço, aumenta a demanda nominal de trabalho. Reduz o preço, reduz a demanda nominal de trabalho. Sendo que a demanda nominal representa o salário máximo que as firmas se dispõem a pagar aos trabalhadores. E esse salário máximo depende do nível de emprego, tá? Pode ser maior ou menor se o nível de emprego for menor ou maior, porque o nível de emprego impacta a produtividade. E variando a produtividade a cada nível de emprego, o que levaria a isso? Né? É o que vamos ver agora. Então, vamos considerar agora que a função de produção e produtividade está dada. Então, a gente tem novamente uma relação entre nível de produção e nível de emprego. E, de novo, digamos que o nível de emprego seja N1, de tal forma que o nível de produção nacional seja Y1. Então, para esse nível de emprego, a gente vai ter, dado os preços da economia, uma certa produtividade vezes os preços da economia, a gente vai ter o salário nominal que as firmas se dispõem a pagar para esses N1 trabalhadores. Agora, dado o salário nominal dividido pelos preços da economia, a gente vai ter o salário real que as firmas estão pagando para esses N1 trabalhadores, né? Ou o salário máximo que ela se dispõe a pagar. E aí, de novo, variando o nível de emprego, varia o nível de produção e produtividade. Variando a produtividade, varia o salário real que as firmas se dispõem a pagar a esses trabalhadores, né? Ou seja, por esse ponto D passa uma curva de demanda de trabalho. Nesse caso aqui, estamos considerando a demanda real de trabalho, tá certo? Agora, caso haja um aumento de produtividade nacional, e por que um aumento de produtividade? Ou um aumento de produtividade e produção nacional, consequentemente, ou seja, aumenta a produção a cada nível de emprego, isso aqui é um aumento de produtividade. Então, o que a gente teria? A gente teria que, a cada nível de emprego, o volume de produção seria maior. E seria maior porque mantido o nível de emprego N1, o volume de produção nacional sobe de Y1 para Y2, o que significa que houve um aumento de produtividade. Mas não porque o nível de emprego caiu, mas sim porque a cada nível de emprego os trabalhadores estão mais produtivos. E o que leva a isso? Seria um aumento no estoque de capital ou um aumento, uma melhora na tecnologia, né? Então, se tiver mais trabalhador, mais máquina por trabalhador, o conjunto de trabalhadores se torna mais produtivo. Ou se houver uma melhor organização aí da economia, que tem a ver com a tecnologia, digamos assim, isso também levaria a um maior volume de produção a cada nível de emprego, especialmente a esse nível de emprego N1.
Então, ao nível de emprego N1, inicialmente a economia produzia Y1, o PIB era Y1, agora o PIB passa a ser Y2, né? E como a economia se tornou mais produtiva, então isso impacta o salário máximo real que as firmas se dispõem a pagar. Dado o preço do produto, então o W sobre P, que é o salário real, é igual à produtividade marginal. Como a produtividade aumentou, então o salário real máximo que as firmas se dispõem a pagar a cada nível de emprego também se torna maior, aumenta de W sobre P1 para W sobre P2, né? Subiu de 10 unidades de produto para 15 unidades de produto. Só que qual o valor monetário? Aí temos que ver o preço, né? Se o preço é 1 e as firmas pagavam 10 unidades de produto, então isso quer dizer que elas estão pagando 10 unidades monetárias, né? 10 unidades monetárias dividido pelo preço igual a 1 daria 10 unidades de produto, né? Só que com o aumento de produtividade, então, o salário real que as firmas se dispõem a pagar aumenta. Mas, de novo, a demanda de trabalho não é um ponto, a demanda de trabalho é uma curva. Então, por esse ponto E passa uma nova curva de demanda de trabalho real, né? O máximo que as firmas se dispõem a pagar a cada nível de emprego se torna maior. E por quê? Porque os trabalhadores ficaram mais produtivos. Ou seja, aqui nós temos dois casos. E os dois a gente pode pensar tanto em termos salário real quanto em termos salário nominal. No caso, um caso eu pensei em salário nominal, o outro eu pensei em salário real. Mas, por exemplo, nesse segundo caso aqui, pensando em termos salário real, houve um aumento de produtividade. Consequentemente, isso leva a um aumento de salário real máximo que as firmas se dispõem a pagar. Ok, mas como que vai se dar esse aumento? O que vai aumentar? É o salário nominal que vai aumentar ou são os preços que vão cair? Aqui eu não sei o que está acontecendo. A rigor, como eu não falei do preço, então a gente supõe que o preço está dado. Como aumentou a produtividade, as firmas vão se dispor a pagar maiores salários nominais, né? Elas vão se dispor a pagar no máximo maiores salários nominais. Ok, só que aqui posteriormente pode ser que o salário nominal caia, só que os preços caiam mais ainda, de tal forma que o salário real, ao final das contas, aumente. Pode ocorrer uma situação dessa. Não é comum, não é normal, né? Mas podemos considerar uma possibilidade dessa, né? Mas, enfim, o que é a demanda de trabalho? É a quantidade de salário que as firmas se dispõem a pagar a cada nível de emprego, e esse salário muda com o nível de emprego, porque a mudança do nível de emprego altera a produtividade, ou é o nível de emprego que as firmas se dispõem a contratar a cada nível de salário. E salário a gente pode pensar em termos nominais ou reais. O que leva a uma mudança na demanda de trabalho? A mudança na demanda de trabalho, o que leva a isso... E a mudança na demanda de trabalho significa um deslocamento na curva. Um deslocamento ao longo da curva não é mudança na demanda de trabalho. A gente está percorrendo a mesma curva de demanda de trabalho. Para a gente ter um aumento ou redução na demanda de trabalho, a gente tem que ter um deslocamento de toda a curva de demanda de trabalho. E o que leva a um aumento na demanda de trabalho? Ou é um aumento de preço, ou é um aumento de produtividade, ou uma combinação dos dois, tá? E se houver uma redução de preço, isso leva a redução na demanda de trabalho, nominal no caso. Se houver uma redução de produtividade, que é mais difícil entender, né? O que reduz produtividade? A gente tem que perder capital ou tem que perder tecnologia? Difícil entender isso, né? Isso aí seria fruto, sei lá, de uma guerra, ou uma catástrofe natural, um terremoto que destruiu fábricas do país, né? E aí perdemos máquinas, equipamentos, instalações, meio de produção, né? Normalmente capital e tecnologia só aumenta, né? Mas caso houvesse uma perda de produtividade, a gente teria uma redução da demanda real de trabalho, tá certo? Então temos isso, deslocamento da curva de demanda. E uma última observação é o que? Foi o que eu falei, né? A gente pode pensar esses dois casos, o impacto da variação do preço e da produtividade,
sobre a demanda nominal e o impacto da variação do preço e da produtividade sobre a demanda real de trabalho, tá? No caso aqui, o preço eu relacionei com demanda nominal e produtividade eu relacionei com demanda real, mas não é que o preço tem a ver com nominal e produtividade tem a ver com real. O preço impacta as duas demandas, nominal e real, e a produtividade impacta também as duas demandas, nominal e real. No caso, se a gente pensar o impacto da produtividade sobre a demanda nominal, a gente vai ter que falar no preço. Se você supor que o preço está dado, se aumenta a produtividade, então a demanda real vai aumentar e a nominal também. Agora, se você pensar o impacto do preço sobre a demanda real, o que teria? Não teria nada. Se aumentar o preço, então realmente o salário que as firmas realmente se dispõem a pagar não muda. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o preço dobrou, por exemplo, então o salário nominal que as firmas se dispõem a pagar também dobra. E é exatamente isso que a gente está vendo no gráfico aí da esquerda, né? O preço subiu, o salário nominal que as firmas se dispõem a pagar também subiu. E no caso, está subentendido ali, difícil de ver, mas o salário aumentou na mesma proporção que os preços da economia, tá? E como que eu sei disso? Porque eu sei que o salário real é igual que é W sobre P, salário sobre nível de preço, é igual à produtividade do trabalho. Como o nível de emprego permaneceu inalterado nesse gráfico aí da esquerda, então a produtividade não aumentou, não mudou, nem aumentou nem diminuiu. Se ela não mudou, então o salário real não mudou. Se o salário real não mudou, então é porque W sobre P, W2 sobre P2, digamos, é igual W1 sobre P1. Então não houve alteração no salário real. Como que isso pode? É porque o salário nominal variou tanto quanto o salário real. O salário nominal variou tanto quanto os preços na economia. Se os preços dobraram, o salário nominal dobrou também. Tá certo? Mas aí ficamos por aqui agora então. Valeu, tchau.